Olá, só alegria! Nessa aula, você vai aprender um pouco sobre a oratória em si. Como que o pessoal começou a falar sobre isso, estudar sobre oratória e retórica, que tem a ver com a arte da persuasão. Vou compartilhar a tela aqui com você para que possamos acompanhar os personagens que fizeram dessa arte algo tão difundido, tão fenomenal, estudado para ter método que nós usamos, coisas antigas até hoje, e que funcionam de uma maneira simplesmente magistral na hora que a gente vai fazer as apresentações em público. Olha que da hora, vamos lá, vamos lá. Vou deixar aqui, então, para você contemplar aqui no curso Fale e Inspire. Yes. Um pouquinho da nossa história da oratória. Quando a gente fala de oratória e de retórica, do falar em público, Aristóteles, filósofo grego, lá do século IV a.C., é um dos nomes mais conhecidos. Você acredita que desde essa época Aristóteles já estudava a arte de falar em público e, ainda de forma mais específica, a maneira como ao falar em público você consegue convencer as pessoas, influenciá-las, persuadi-las conforme a sua visão. Isso tudo dentro da ética. Algo que ele realmente buscava fazer era mostrar que a persuasão não tinha nada a ver com o ato de você enganar alguém, de você fazer algo de errado com a pessoa ao influenciá-la por suas palavras. Ao contrário, que a ética estivesse, obviamente, alicerçada dentro das suas ideias, dos seus valores e daquilo que você gostaria de passar para o seu público. Aristóteles escreveu um livro muito legal chamado Retórica, e nessa retórica, nesse livro, ele delineia como que você consegue, através de 3 fases específicas, criar a sua comunicação. Quando a gente fala de retórica, só para você ter uma ideia, a persuasão em si não é apenas um falar em público. Temos retórica, temos oratória. Oratória é o falar em público. Quando a gente fala da retórica, é a persuasão. Aí eu posso usar a retórica na oratória, que é o falar em público. Posso usar a retórica na escrita. Posso persuadir alguém através de um e-mail, através de um artigo num blog, através de um livro, através de uma revista. Compreende? Do mesmo jeito, a retórica pode ser utilizada na música. Posso passar as minhas ideias, minhas crenças, minhas convicções por meio de uma música. Como que a gente consegue fazer isso? O ethos, pathos e logos têm a ver com essas questões. Quando você for falar em público, e você verá isso nas aulas mais adiante falando sobre as estruturas de apresentação, o que nós vamos buscar construir é exatamente essa questão do ethos, ou seja, a sua credibilidade como orador. Quem é você para poder falar sobre esse assunto? Quem é a sua pessoa que pode colocar essa opinião de tal maneira para que a gente possa te ouvir? Quem é você para que a gente possa... Opa, beleza, legal, vamos realmente reconhecer aí que a pessoa tem conhecimento, autoridade, para que eu possa dedicar a minha atenção ao que ela vai dizer. Tem maneiras de nós construirmos esse ethos. Por isso, já fica aqui uma dica, evita ficar só falando de si mesmo, porque às vezes o pessoal confunde o ethos, eu tenho que falar que eu sou uma autoridade, que eu tenho um monte de formação, títulos acadêmicos e o caceta 4. E quanto mais você vai falando de você, mais o público começa a se afastar de você. Porque, como você já deve saber, nessa altura do campeonato do curso, quando você fala em público, não é sobre você. É sobre as outras pessoas. Logo, perdão. Logo, se você está lá na frente e só fica falando de você, de você, de você, de você, você está agregando o quê na vida da pessoa? Daqui a pouco ela fala, eu quero saber o que essa pessoa fez e tal. Não. Então tem momentos, tem modos de você conseguir transmitir essa autoridade, falar brevemente da sua formação, desde que isso contribua com a mensagem que você vai trazer. Ethos é essencial, porque se você não tem essa credibilidade, as pessoas não prestam atenção em você, tampouco serão persuadidas. Agora, o segundo item, que é o pathos, que está ligado à questão da emoção em si, é importantíssimo. E essa emoção, ela vem através de histórias, através de analogias, de metáforas, através da sua tonalidade de voz.
como você transmite emoção por meio das suas palavras, sejam elas escritas, numa música ou num discurso em público, numa reunião, numa apresentação de vendas. Como é que você emociona a pessoa? Lembre-se, todo o processo de decisão que nós tomamos é baseado em emoções. Depois a gente justifica pela lógica, mas vai pela emoção. Se você consegue usar as emoções para as pessoas, despertar essa emoção para o seu público, você vai ter maior probabilidade de fazer com que eles tomem a ação que você deseja através desse tipo de convencimento. Por isso, veja bem, Aristóteles já sabia disso, séculos e séculos antes de Cristo. Ah, que maravilha, hein? E até hoje, repito, nós usamos esse mesmo tipo de estrutura aqui e no mundo inteiro. Onde você for buscar cursos de oratória e de persuasão, eles vão falar do framework ou simplesmente da estrutura que Aristóteles ensinava. E vamos ver isso ainda mais a fundo. Compreenda, a emoção é essencial. E você já sabe como acessar seus estados emocionais, os melhores, para que o seu público seja impactado emocionalmente assim também. Vimos isso no módulo ligado a PNL. Toshildo, consegui fazer? Volta, assista às aulas, faça os exercícios. Você precisa praticar. Se você não colocar em ação, a coisa não acontece. É simples desse jeito. Por isso, emoção, dê valor a isso. Agora, não basta apenas esses dois. Aí vem o logos, a parte da lógica, a parte do conteúdo, das palavras que você vai emitir, que você vai usar, que você vai escrever. Isso é importantíssimo. Não adianta só você contar a história, mostrar como que você conhece o assunto, é credível, é uma autoridade e tal. Não é só isso se você não tem um trabalho de conteúdo muito bem estruturado, muito bem criado, que realmente mostre que A e B realmente tem a ver uma coisa com outra. Como eu saio do ponto A para chegar no ponto B, ou como 1 e 1 somados vão me dar 2. Como é que eu provo isso? Isso é através dos seus argumentos lógicos. E essa parte é onde realmente a gente precisa ir a fundo no conteúdo, estudar mesmo, ler, assistir vídeos, nos preparar para que no momento de fazermos as nossas apresentações a gente esteja seguro, tanto da nossa credibilidade, tanto na questão da emoção que a gente vai trazer e todo o conteúdo que a gente vai delinear e trabalhar para que todas aquelas pessoas compreendam o que a gente está falando. E fazer os ajustes necessários caso elas não compreendam. Por isso, essa preparação do conteúdo ela é essencial. Precisa dos 3 para você não só falar em público, mas para você persuadir as pessoas. Persuasão é uma das habilidades mais requisitadas no mundo dos negócios. Desenvolva ela. Aristóteles, fenomenal. Aqui eu vou falar sobre Demóstenes também. Já ouviu falar desse cara aí, do Demóstenes? Demóstenes era a pessoa que se você olhasse para ela, você ia falar, isso aí nem a pau vai falar em público. Sabe por quê? Porque era uma pessoa franzina, aparência fraca fisicamente, era gago. É complicado, imagina só, você já é gago, como é que vai falar em público? Aí fraquinho, mirrado, não tinha uma saúde muito boa. Então, quando ele falava, além de ser gago, ele não conseguia pronunciar as palavras de forma mais alta. É complicado para você falar em público numa época que não existia isso aqui, que eu estou usando microfone. Difícil, né? Mas Demóstenes, mesmo com essas características que davam uma desvantagem para ele conseguiu subverter isso. E mostrar que, para falar em público, não tem essa questão de dom. Eu nasci com o dom de falar em público, não sei o quê. Não existe nada disso. Existe sim o estudo, o esforço, a dedicação, desde que você queira fazer isso. Você quer fazer isso, você vai, então, tomar as ações necessárias, colocar em prática para que a coisa aconteça. Agora, para você entender um pouquinho da história do Demóstenes, antes de eu prosseguir aqui, eu até vou tirar um pouco a telinha do slide. Demóstenes, ele muito cedo acabou perdendo os seus pais e os seus tios acabaram tendo a tutela dele. Ele é da mesma época de Aristóteles, século IV antes de Cristo. E só pessoal animal nessa época.
Demóstenes acabou sendo criado por esses parentes e que um pouco mais tarde eles vieram a pegar os bens que eram dele. Demóstenes já tinha um certo apreço às questões do direito. Sabe por quê? Ele, quando era mais novo, foi assistir um julgamento que estava acontecendo. E nesse julgamento, um dos advogados ali que ganhou a causa, ele conseguiu simplesmente ganhar essa causa de uma maneira que surpreendeu a todos. Em tese, a causa estaria perdida. Mas ele falou de tal maneira que convenceu ali os juízes e ele ganhou. Quando ele ganha essa causa, o pessoal começa não só a aplaudir, ovacionar aquele advogado, que através da sua oratória conseguiu convencer as pessoas, mas ele também foi colocado ali nos ombros, levantado e tal. E quando Demóstenes viu aquilo, ele falou, nossa, eu quero isso para mim. Isso é fantástico. Ele foi estudando e ele escrevia muito bem. Demóstenes era fenomenal nas escritas, e tanto que ele ganhava dinheiro escrevendo as peças para que os advogados pudessem fazer as suas defesas. Inclusive, quando eram dois advogados um contra o outro, ele fazia as duas peças um contra o outro. Interessante. E, inclusive, ele conseguiu sozinho reaver os bens que eram de direito dele quando ele fez esse trabalho também. Ou seja, ele tinha uma autoconfiança em relação a isso. Ele sabia que ele poderia trabalhar e conseguir esse resultado, compreende? Porém, contudo, entretanto, todavia, eu falei das limitações físicas que Demóstenes possuía. E enquanto eu falo aqui, você consegue ouvir o som da calopsita cantando. Isso fica como uma trilha sonora para você na aula. Agora, Demóstenes chegou um momento que falou, eu vou me preparar, vou ter o meu discurso tudo belezinha, e vou chegar lá no local onde as pessoas gostam de se reunir e ouvir as pessoas que têm essa boa oratória. E eu gosto disso, eu vou lá. E na primeira vez que ele foi, o resultado foi de vaias. Foi vaiado, foi zoado, foi ridicularizado, porque além de ele ser fraco fisicamente, de ele ser gago, ainda tem registros que dizem que ele tinha um tique nervoso. Esse tique nervoso é que ele ficava levantando um e outro ombro, vez por outra, enquanto ele falava, e ficava levantando o ombro. Ou seja, era meio esquisito, né? Então o pessoal não o ouvia direito, ele não conseguia articular bem as palavras, e tudo aquilo que Aristóteles ensinava sobre emoção e tudo, ele não conseguia trazer. Aí ele falou, beleza, vou me preparar e vou fazer de novo. E ele foi a segunda vez. E foi vaiado de novo. Pode ser 2 ou 3 vezes que ele foi vaiado. Chega uma hora que ele fica meio desiludido. E ele tinha um primo chamado Sátiro. E Sátiro era um ator. E ele falando com o Sátiro, falou, Sátiro, eu tô triste, tô chateado. Eu gosto disso, eu quero falar em público, eu sei que eu tenho essa capacidade de convencer as pessoas, só que na hora de falar, não sei o que acontece. Então o Sátiro pegou um poema e falou assim, o Demóstenes, lê esse poema para mim. Eu sei ler, caramba, fácil, né? Pegou ali, leu o poema, pronto. Tó, e aí? Aí o Sátiro disse, agora ouça a mim, deixa eu ler para você. A história conta que, quando Demóstenes ouviu seu primo lendo aquele poema, os olhos dele se abriram. Aí ele falou, agora eu entendi onde eu estou falhando, o que está faltando, que não era pouca coisa. E aí ele falou, agora eu sei o que eu tenho que trabalhar. Ele pegou e se isolou na casa dele. Para se isolar, não ficar saindo, ele cortou metade da barba e do cabelo. Barba, cabelo, cortou metade. Para quê? Porque se ele saísse na rua daquele jeito, o pessoal ia ridicularizá-lo. Então, dessa forma, ele era obrigado a ficar em casa. Estando em casa, ele começava a treinar diante do espelho as suas falas. E buscando colocar mais emoção, ênfase em palavras específicas, a maneira como o corpo dele era realmente utilizado. Para evitar aquela questão do tique nervoso, registros dizem que ele colocou 2 pontas de espada que ficavam na altura dos seus ombros. E caso ele levantasse o ombro enquanto falava diante do espelho, ele se feria. Então imagina, né? De repente você está falando e... entendeu? Chega uma hora que você tem que parar de levantar essa coisa aí, entendeu? Porque não dá, né? Ficar se furando. Olha o nível de disciplina que ele se colocou para algo que ele desejava. Além disso, lembra que ele era gago?
E eu falei, sabe, ele era, não é porque ele morreu, porque não é que ele deixou de ser gago. Ele conseguiu curar a gagueira dele. Como é que ele fez isso? Ele começou a buscar ter uma melhor postura, não uma só postura, mas um melhor físico, uma melhor saúde. Começou a correr, fazer exercícios. Alguns registros dizem que ele morava próximo da praia, então ele não saía na rua lá por causa do corte que ele havia feito da barba e do cabelo, mas ele saía no fundo da casa e ia correndo na praia. E quando ele corria na praia, ele ao mesmo tempo declamava os poemas. Então ele ficava correndo e falando, declamando poema naquele estilo que o sátiro passou, ou seja, ele estava treinando várias vezes. Então ele tinha que conseguir mais fôlego, mais energia enquanto corria e tudo mais. Fora isso, diante das ondas, ele ficava declamando esses poemas, falando em voz alta contra a força das ondas, contra o vento. Isso tudo para ele se fortalecer, conseguir falar mais alto, para que as pessoas também depois conseguissem ouvi-lo. Depois de um bom período, fazendo todo esse treinamento, ele se sentiu preparado para encarar a multidão. E lá foi ele. E quando ele apareceu ali, primeiro que ele já estava mais forte, não estava mais gago. E agora ele já tinha ali o controle do tique nervoso. Ele já tinha treinado as apresentações, o que ele ia falar várias e várias vezes. Agora a coisa seria diferente. E uma das coisas que ajudou na dicção, inclusive enquanto ele estava na praia, era pegar isso daí, ó, que eram o que nós chamamos de seixos. São pedrinhas. Ele pegava as pedrinhas da praia, colocava na boca e começava a falar com essas pedras na boca. É semelhante a alguns exercícios que os fonoaudiólogos passam para você melhorar a sua dicção. Sabe quando você coloca a caneta na boca e fala agora alguma coisa, entendeu? Fale todas as palavras com algum empecilho na boca. E colocava essas pedrinhas. Olha o nível de disciplina, de dedicação, de esforço para transformar o físico, além da mentalidade, e procurar fazer com que a coisa acontecesse. Quando ele foi falar, depois disso tudo, o pessoal, ao invés de vaiar, ovacionou. O pessoal gostou, o pessoal elogiou. Nem conseguiu acreditar que era aquele antigo Demóstenes. Para você ter uma ideia, este cara é considerado o maior orador de todos os tempos. O cara que quando você olhava para ele, você falava, mas nem a pau que esse daí vai falar em público. Ele é considerado o maior orador da história. Demóstenes é o cara. Aquele que conseguia fazer discursos sobre política e tudo mais da época para que o pessoal pudesse entrar em ação. Fosse para a guerra ou para não entrar em guerra. E, para a gente finalizar dos clássicos da oratória, tem Cícero, um advogado romano, que por acaso cita Demóstenes como exemplo na oratória. Cícero já estava ali para o século II, para o século I antes de Cristo, ou seja, um bom tempo depois de Demóstenes, e ele também escreveu obras relacionadas à oratória e era um cara fenomenal nos discursos que ele fazia e na forma como ele conseguia transmitir a ideia, falar da mensagem que ele gostaria de entregar ali sobre a corrupção que existia na política e tantas outras coisas, e como que ele tinha um poder na sua forma de se expressar. E tudo isso existia nessa época, desde Aristóteles até Cícero, toda uma escola que ensinava as crianças desde cedo a falar em público. Quando você vê pessoas se destacando dessa forma, elas tiveram todo um histórico de aprendizado, de erros e de acertos, de fazer a coisa acontecer, e de não estar nem aí se o pessoal vaiou, se não vaiou, é pegar e fazer. Se é o que eu quero, eu preciso disso, eu sei que é importante, eu vou ir em frente, e eu vou aprender com os meus erros. E isso sem a tecnologia que nós temos hoje, com tantos e tantos conhecimentos disponíveis. É o que costumam dizer, né? Quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Se Demóstenes conseguiu, você também consegue. A não ser que você não queira, aí é outra coisa. E se não quiser, tá tudo bem. Só não diga que você não tem o dom
ou que Deus não olhou para você a favor disso, alguma coisa do gênero, porque isso é só uma desculpa. Em inglês a gente chama de bullshit, uma besteira, uma baboseira. Saiba que se essas pessoas conseguiram naquela época, e até hoje a gente usa os conhecimentos deles, aqui você vai aprender vários deles, e já tem aprendido muita coisa, saiba que dá para você ir muito além. Cícero é um dos grandes oradores que veio depois de Demóstenes e conhecido como um dos mestres na oratória. Aí você fala, pô, Toshio, mas essa coisa antiga, né? Então, até hoje, por acaso, você já assistiu alguma palestra do TED? Porque até hoje, nós, seres humanos, gostamos de ouvir as pessoas falando em público. Se você ainda não assina o canal, não é assinar o canal, né? Você é um inscrito no YouTube do TED ou no TEDx, TEDx, tá? Aqui eu falei TEDx, TEDx. Vai lá e você vai ver quantos milhões de pessoas seguem esse canal e o que tem lá. E lá só tem palestras. De várias e várias e várias pessoas, famosas ou não, falando de um monte de tema diferente, dos mais variados tipos de assuntos em tudo quanto é tipo de língua. E tem um monte em português, além daqueles traduzidos, legendados. Assista. E veja lá, tem uma estrutura de apresentação do TED que você vai de 18, às vezes no máximo, a 21 minutos de palestra. É esse o tempo que eles colocam. E a partir daí, você conseguir transmitir aquilo que você deseja. E basicamente, a estrutura que tem, a maneira como eles ensaiam, a forma como eles querem transmitir as ideias, os erros e acertos que existem dentro do mundo do TED, são compartilhados conosco. E você está aprendendo muitas das coisas que eles ensinam e que tem a ver com esses caras antigos aí. E que ao longo das demais estruturas de apresentação que a gente vai aprendendo aqui, além do etos, patos, logos, como colocar isso, como fazer tudo bonitinho, você vai ver como isso é importante para que você faça, por exemplo, palestra no estilo do TED. Tantas pessoas assistindo, não só presencialmente, mas online. Através de uma câmera você consegue fazer tantas e tantas coisas, como, por exemplo, essa aula que você assiste agora. Falar em público chama a atenção, encanta as pessoas, faz você se destacar positivamente diante de um monte de gente. E assim você vai conseguir se destacar da concorrência. Imagina, quando você consegue fazer isso da forma correta, você vai persuadir, vai encantar, vai influenciar, motivar e inspirar pessoas. E aí, numa hora de venda, o pessoal vai pensar em quem? Vai lembrar de quem? Vai lembrar de você. É uma maravilha. Encerramos aqui essa breve história que envolve a questão da oratória. Espero que você tenha visto que dá para ir muito além daquilo que a sua mente já projetou. Nos vemos na sequência das aulas. Até mais. Tchau, tchau.